Bem-vindo de volta. Da última vez, paramos na linha do tempo, no início de junho de 2023, justamente quando essa construção estava começando. E além de desmontar a cozinha e colocar cuidadosamente os armários de lado, o principal trabalho no começo foi cavar as fundações para a nova ampliação. Agora, casas geminadas vitorianas como essas geralmente não eram construídas com fundações. Elas geralmente tinham apenas uma base de tijolos, uma camada extra de tijolos, então a parede ficava mais grossa em direção à base, contando principalmente com o solo de argila pesada e o restante da fileira de casas para evitar que desabassem. Casas vitorianas eram muitas vezes construídas de forma especulativa, sem expectativa de que durassem tanto. Essa abordagem não atende aos padrões atuais de construção. A natureza das casas geminadas, onde todas se apoiam, faz com que não exista acesso lateral à parte de trás da propriedade. Como os jardins ficam de costas, não há acesso pelos fundos, então tudo teve que passar pela casa. Esse é um dos motivos pelos quais decidimos reformar todo o térreo. As chances de manter o corredor de entrada impecável eram praticamente nulas. Então fazia sentido simplesmente fazer tudo de uma vez. Claro, o tamanho dessas casas tornava impossível passar equipamentos de escavação pelo corredor estreito até os fundos. Então todos esses alicerces tiveram que ser cavados manualmente e toda a terra e entulho ensacados e carregados até a frente. Vamos falar sobre o descarte e a gestão de resíduos por um minuto, porque é uma parte essencial de qualquer construção. Casas geminadas, como essas, não têm entradas para carros. Você tem que estacionar uma caçamba, um container na rua. E para isso, a minha prefeitura cobra uma taxa de licença. Aqui em Londres, são 130 libras a cada 2 semanas, então 20 semanas teriam custado cerca de libras esterlinas, 1.300, quase 1.700 dólares. Isso é muito. Mas no custo total da construção, não é tão ruim assim. A menos que, como nós, você tenha estacionamento residencial e precise pedir a suspensão da vaga em frente à sua casa. Para uma obra de 19 semanas como a nossa, estacionar uma caçamba do lado de fora teria custado 11.882 libras, mais de 15 mil libras. E isso é só para estacionar, aliás. Você ainda tem que pagar 400 libras por cada caçamba para que o lixo seja retirado. Então não é surpresa que a maioria das propriedades por aqui que estão em reforma simplesmente fecham o jardim da frente e usam esse espaço para armazenar o entulho, retirando-o a cada semana ou 2 com uma van, onde ele pode ser descartado de forma responsável. Enquanto toda aquela escavação acontecia, havia mais algumas coisas que precisavam ser analisadas também. Uma peculiaridade desse tipo de propriedade é que a frente da casa é mais alta que os fundos, com um degrau para a cozinha dos fundos. Como estávamos ampliando a lavanderia para o que era meu antigo escritório, queríamos muito que o piso ficasse no mesmo nível da cozinha. Mas não sabíamos se seria preciso cavar o piso ou se havia espaço suficiente embaixo. Felizmente, com esse cômodo do meio vazio, foi simplesmente uma questão de levantar algumas tábuas do piso para dar uma olhada. E acabou que havia bastante espaço lá embaixo, então não foi preciso cavar. Os tetos originais de ripas e gesso da antiga cozinha também foram removidos. Esse é um trabalho imundo que eu mesmo já fiz no passado e nunca mais quero fazer de novo. E isso expôs a bagunça absurda de fiação e encanamento sob o andar de cima, além de curiosidades como a lareira original de cimento, que teria servido à lareira do andar superior. Construídas antes do aquecimento central, essas casas tinham lareiras abertas no andar superior e a lareira de cimento ajudava a conter o fogo. Enquanto isso, eu e a dona 10 minutos começamos a conversar com empresas de cozinhas e janelas que costumam ter os maiores prazos de entrega numa obra dessas. Embora ainda não tivéssemos aberto o espaço, já tínhamos planos e iniciar conversas com empresas de cozinha parecia uma boa ideia. Então, a primeira empresa de cozinha que tentamos não fez muita coisa por nós. Eles nos entregaram praticamente a mesma cozinha de antes, sem considerar a nova construção e o espaço extra. Só em junho encontramos alguém que realmente nos agradou. Concordamos com os planos e pagamos o sinal.
Na parte de trás da casa, os caras não estavam apenas cavando as fundações, mas também tivemos que mover um poço de visita, uma câmara de inspeção sobre os canos, e já que estávamos lá, obviamente, fazia sentido também substituir e recolocar os canos existentes que estavam visíveis. Para os canos que estavam inacessíveis sob a casa, fizemos uma inspeção preventiva por câmera de vídeo. Felizmente, estava tudo certo, mas esse vídeo de 2 minutos é algo que não quero rever, e o preço que cobram faz o YouTube Premium parecer barato. No fim do mês, cerca de 4 semanas após o início, as fundações foram escavadas, inspecionadas, aprovadas e preparadas com as formas para receber o concreto. Felizmente, isso não precisou passar pela casa em carrinhos de mão. Foi bombeado de forma muito eficiente, adicionando o agregado à mistura, antes de ser despejado com a mangueira, e toda a fundação foi concretada em cerca de meia hora. Semanas para escavar e preenchido em minutos. Na semana seguinte, o reboco das paredes foi removido para reaproveitar os tijolos originais, e um buraco exploratório foi feito na cozinha apenas para verificar o que havia ali. E isso não é tudo. Também fizeram buracos na parte mais alta da parede, no nível do primeiro andar, atingindo o banheiro e o quarto dos fundos. Esses buracos serviriam para escoras sustentarem a parede superior durante a retirada da alvenaria abaixo. Na semana seguinte, a parede lateral estava quase demolida, a parte superior da casa sustentada por escoras Strong Boy e as vigas do teto fixadas por uma estrutura de madeiras 4x2. Não deixe ninguém dizer que você precisa de alta tecnologia. Já era a segunda semana de julho e antes das férias fizemos uma visita rápida no sábado, dia 8. Descobrimos que a parte de trás da casa estava totalmente fechada com tapumes e só dava para ver o progresso pelas janelas. Isso é uma situação estranha. É a nossa casa, mas é o canteiro de obras do construtor e a responsabilidade deles garantir a segurança e proteção. Você não pode presumir que terá acesso sempre que quiser, mesmo sendo o proprietário. O progresso era visível, e o piso da futura lavanderia já estava exposto, revelando o espaço sob as tábuas do assoalho. As próximas semanas foram um período difícil para mim, pessoalmente. Perdi meu pai de forma repentina enquanto estávamos de férias e, como você pode imaginar, quando voltamos, minha atenção estava em outro lugar. Só no fim de julho conseguimos retornar à obra. A viga principal de aço da parede lateral já estava instalada, ainda apoiada em escoras, e todo o canto de trás da casa havia sido removido no térreo. Na divisa, as primeiras fileiras de tijolos de engenharia já estavam assentadas e já era possível ter noção do espaço, mesmo que o jardim dos fundos parecesse um canteiro de obras. Não se engane, essa seria uma cozinha do tamanho de uma oficina. Que desperdício! Isso nos traz até o presente na linha do tempo por enquanto. Acompanhe o próximo episódio, quando as paredes subirem, os aços estiverem colocados, os escoramentos forem retirados e eu detalhar por que escolhemos esse método para os aços. Encerrando por aqui, obrigado por assistir. Deixe um comentário, inscreva-se no canal e nos vemos no próximo. Certo? Se cuida!